Eu aprendi uma frase que mudou significativamente a minha vida, né? Muitas vezes quando nós estamos cansados de alguma coisa, de um trabalho, de alguma situação, de alguma convivência, dos problemas mesmo do dia a dia, nós acabamos desenvolvendo o desejo de desistir. Eu não quero mais isso, eu não aguento mais isso, isso precisa mudar. E muitas das vezes a resposta para essas coisas está apenas no fato da gente descansar. É preciso parar, descansar, alinhar os nossos sentimentos com os sentimentos de Deus, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Muitas vezes nós acreditamos que estamos fazendo a vontade de Deus porque somos muito ativos, porque estamos à disposição a todo tempo. Mas é necessário parar, analisar e entender o porquê dessa disposição. Será que muitas vezes nós não estamos nos dispondo ao ponto de não termos o descanso necessário? Nós estamos nos dispondo porque nós não queremos nos indispor com as pessoas? Será que essa ajuda realmente é uma ajuda de excelência? É algo que fazemos com todo o coração, como que para Deus e não para os homens? Então é necessário que a gente pare e analise o nosso momento, a necessidade de buscarmos dentro de nós a nossa real vocação, aquilo que o Senhor realmente nos chamou para fazer, né? Nós não precisamos de plateia, nós não precisamos que os homens nos coloquem em posições elevadas, mesmo porque a palavra diz que no reino de Deus o menor é o maior. Então Deus ele não está preocupado com quão alto você chega, com o quanto de atividades você faz, com o quanto você se entrega, com o quanto do seu tempo. Não é a quantidade que importa para Deus, é a qualidade do nosso trabalho. E eu te convido, assim como eu tenho feito também essa análise, a fazer essa análise. O quanto de excelência eu tenho colocado naquilo que eu tenho feito. Se tornou apenas um fardo, uma obrigação, se tornou apenas algo onde as pessoas elas já me conhecem por esse trabalho, então eu assumo essa postura, ou é algo com excelência para Deus? Então a palavra de Deus fala: analise-se o homem a si mesmo. É necessário que a gente faça essa análise e que a gente venha pedir ao Espírito Santo que nos mostre qual é a nossa vocação, que o Espírito Santo nos direcione e que tudo aquilo que ele colocar na nossa mão para fazer, a gente faça. Isso não precisa de plateia, isso não precisa de público, isso não precisa agradar a ninguém. Isso apenas precisa agradar ao nosso Pai. Então, nessa manhã, eu venho te convidar a se autoanalisar. Analise-se o homem a si mesmo. Tem momentos na vida em que nós precisamos parar, que nós precisamos descansar. Não é desistir, não é abrir mão do arado, não é deixar o arado, não é olhar para trás, é parar, analisar, descansar, porque Deus, ele requer de nós excelência naquilo que nós fazemos. Mas a nossa imperfeição, ela faz com que aquilo que nós fazemos se torne automático. E o diabo, ele é especialista em criar estratégia para que isso aconteça. Ele enche a nossa vida de coisas, de situações, para que a gente tenha um olhar ruim sobre aquilo que estamos fazendo, que a gente não tenha desejo, não tenha vontade, que a gente não tenha entendimento daquilo que a gente está fazendo. Então é necessário que a gente faça essa análise para que a gente possa entender: Senhor, o que eu tenho feito para o Senhor é excelente? O fruto que eu tenho plantado, ele é excelente? Que quando a gente tiver essa resposta, a gente possa levantar e continuar e prosseguir, colocar a mão no arado
e não olhar para trás. Mas existe a necessidade do descanso, a necessidade do meditar, do pensar, do parar, do refletir. Para que é que nós fomos chamados. Amém? Tudo que nós fizermos, a gente precisa fazer com excelência para o Senhor e não para homens. Medita nessa palavra, recebe essa palavra no dia de hoje. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. É tudo mesmo, é lá no trabalho, sabe? É uma medicação que eu vou fazer, é uma fralda que a gente vai trocar, né? Voltando aqui, algo que não pode passar batido dessa mensagem. A excelência para o Senhor, ela começa dentro do nosso lar. É quando nós fazemos para aquele que está do nosso lado. Sabe, as pessoas difíceis com quem nós convivemos, é com elas que nós aprendemos a entregar a Deus as nossas sementes de excelência. É através da vida destas pessoas, porque não adianta nada eu ser aquela pessoa boazinha lá fora, aquela pessoa que faz tudo pelas pessoas lá de fora, aquela pessoa conhecida por amar o próximo, mas dentro da minha casa eu não consigo ter um bom relacionamento com os meus filhos, com o meu marido, eu não consigo honrar meus pais, eu não consigo plantar sementes de amor. Então que essa palavra ela venha para trazer uma reflexão para nós. Para quem é que nós estamos fazendo? Para Deus ou para os homens? Reflete nessa palavra e eu tenho certeza que se você parar e descansar, Deus ele vai trazer sobre a sua vida o discernimento necessário para que você saiba pôr a mão no arado, mas que você saiba o arado certo, você saiba para que lado está indo esse arado, qual é a direção do arado, para onde você está indo. Não podemos ir de vento em vento, de movimento em movimento. Nós precisamos ser direcionados pela palavra de Deus. Recebe em nome de Jesus.